Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos estudar a Lei Orgânica do município de Nova Esperança do Sul, conteúdo previsto no edital para todos os cargos neste concurso. Pessoal, a Lei Orgânica do município é a principal lei que organiza o funcionamento da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Todo município tem a sua lei orgânica, é a principal norma do município, assim como cada estado tem a sua Constituição estadual e como no país nós temos a Constituição federal. Por isso mesmo, a organização político-administrativa aqui do município de Nova Esperança do Sul, ela vai seguir esta lei orgânica e os preceitos, os princípios estabelecidos pelas constituições federal e estadual aqui do Rio Grande do Sul. O território do município ele é dividido em distritos e circunscrições urbanas, classificados em cidades, bairros e vilas. São as nomenclaturas utilizadas habitualmente. Para mudar o limite do território do município, é necessário uma lei estadual. E isso faz sentido. Não poderia, por uma lei municipal, mudar o limite. Por quê? Porque quando eu mudo o limite do território de Nova Esperança do Sul, eu estou atingindo algum município vizinho. E eu não posso, por uma lei municipal, atingir outro município. Sempre que algo vai atingir mais de um município, a lei tem que ser estadual ou federal. Nesse caso, o limite do território do município, para ser alterado, vai passar por uma lei estadual. E como a gente sabe, a cidade de Nova Esperança do Sul é a sede do município que tem esse mesmo nome. Até aqui, pessoal, pouco provável que perguntem em prova. Eles até poderiam perguntar aquela questão de ser por lei estadual, mas não é muito habitual. O artigo 3º trata dos poderes, e isso cai muito em provas de concurso. A banca que vai aplicar o concurso agora em Nova Esperança do Sul, em outros municípios que ela aplicou concurso, ela fez questões sobre os poderes. Então aqui tem muita chance de aparecer uma questão na tua prova. Os poderes do município são apenas dois. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. Cuidado, que a banca vai tentar te enganar. Ela vai tentar te confundir. Porque quando tu estuda a Constituição Federal ou a Constituição Estadual, tu vai encontrar 3 poderes. O legislativo, o executivo e o judiciário. São 3 poderes em âmbito federal nas constituições e 2 apenas no município, porque poder judiciário no município não existe. O poder judiciário ele é estadual ou federal. Então, se na tua prova uma questão afirmar que são poderes do município, independentes e harmônicos, o legislativo, o executivo e o judiciário, está errado. É só o legislativo e o executivo. Bom, símbolos do município, bandeira, brasão e hino. E os bens do município é tudo que lhe pertence, coisas móveis e imóveis, direitos e ações a qualquer título. O artigo 6º prevê que o município pode celebrar convênios. O que é um convênio? É uma parceria, é uma união de forças. O município pode fazer convênio com a União, que é o governo federal, ou com o estado do Rio Grande do Sul, ou com outros municípios da região. Sempre que se faz um convênio, o município está unindo esforços com outro ente, seja um município, um estado ou a União. Está autorizado. Isso não é muito cobrado em prova, mas é importante a gente saber que é possível fazer esses convênios e também consórcios com outros municípios. O artigo 7º fala sobre a autonomia do município. E aqui tu tem que entender. Por que eu posso dizer que o município de Nova Esperança do Sul é autônomo? O município de Nova Esperança do Sul, ele não está subordinado ao governo estadual nem ao governo federal, ele tem a sua autonomia. Sabe por quê? Porque tem eleição direta. O povo de Nova Esperança do Sul vai às urnas e elege prefeito, vice-prefeito, que compõem o executivo, e os vereadores, que compõem a Câmara Municipal. O município de Nova Esperança também é autônomo, porque ele possui uma administração própria que cuida do seu interesse. Que administração própria é essa? É a prefeitura. A prefeitura administra e cuida dos interesses do município. Especialmente, principalmente, por exemplo, instituição e arrecadação de tributos.
A prefeitura vai cobrar o IPTU, vai cobrar taxas, vai cobrar contribuições, vai fixar as tarifas dos preços públicos, como o transporte coletivo. E também a prefeitura vai organizar os serviços públicos locais, organizar a prestação dos serviços públicos no município. Por esses motivos, eu posso afirmar que o município de Nova Esperança do Sul possui autonomia. O artigo 8º traz uma lista de competências do município. Percebam que após essa grande lista do artigo 8º, que tem aí muitas competências, muitos incisos, 38 incisos, após ela, vocês vão encontrar no artigo 10 a competência comum. Peraí, professor, tem 2 listas com competências, portanto? Sim, e isso cai em prova. O que tu tem que entender aqui? No artigo 10, tem competências do município em comum, em conjunto, junto com a União e com o Estado. Todas as matérias listadas no artigo 10 são competências do município e ele vai contar com o apoio do governo federal e do governo estadual. Cuidar da Constituição e das leis, cuidar da saúde e assistência pública, proteção de bens de valor histórico, artístico, cultural e paisagístico, impedir a descaracterização de obras de arte, meios de acesso à cultura, proteção ambiental, preservação de florestas, fomentar e incentivar a produção agropecuária, moradias populares e a questão do saneamento básico, combate à pobreza, também registrar a concessão de exploração de recursos hídricos e minerais, política de educação para a segurança do trânsito, proteção da juventude, medidas necessárias para restringir a mortalidade infantil e o amparo à maternidade, infância e desvalidos. Perceberam que aqui tem muita coisa da assistência social, do serviço social, muita coisa da preservação ambiental, da questão cultural e da questão da educação. Basicamente isso que a gente vai encontrar aqui, assim como a proteção à questão da saúde e assistência a pessoas com deficiência. É isso que nós temos nas competências em comum, em parceria, em conjunto com o governo estadual e federal. E na tua prova, a banca coloca no enunciado, é competência administrativa comum do município, União e Estado. E aí ela vai querer como resposta uma dessas. E ela vai misturar com essas as outras que são só do município, que estão no artigo 8º. Então é essencial que tu conheça as competências do artigo 8º, que cabem só ao município, e compare elas com a do artigo 10, que são as em comum. Uma dica, estuda primeiro o artigo 10, porque ele é menor. E aí tu vai estar lendo o artigo 10 e vai estar pensando, eu estou vendo aquilo que cabe ao município junto com o Estado e a União. Depois tu volta aqui no artigo 8º, e aí tu vai perceber competências que são só do município. Primeiro, tudo que é interesse local é só o município que trata. E por meio das suas leis, atos e medidas, o município vai disciplinar assuntos de interesse local. Vai organizar os seus serviços, o funcionamento da prefeitura. Administrar os bens que lhe pertencem. Desapropriar quando necessário. Estabelecer o planejamento do município, serviço de limpeza e remoção do lixo domiciliar, o caminhão de lixo que recolhe na frente da tua casa e a prefeitura que é responsável por isso. Dispor sobre a prevenção de incêndio, licenciar estabelecimentos. Se tu quer abrir um comércio, uma indústria, um negócio no município, tu vai pedir uma licença e tu só vai poder funcionar após a prefeitura te dar essa licença, que é dada por meio de um alvará da prefeitura. Também fixar horário e funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais, organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, inclusive o transporte coletivo, promover o ordenamento territorial, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental, instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar as suas rendas, estabelecer normas de edificação, de loteamento, arruamento e zoneamento urbano e rural, caçar licença quando o estabelecimento se torna prejudicial. Por que eu preciso de uma licença da prefeitura para abrir meu negócio? Porque a prefeitura vai verificar se o meu estabelecimento não coloca em risco a saúde, higiene, sossego, segurança, bons costumes da população.
E se eles me derem o alvará e descobrirem que o meu negócio está prejudicando algum desses elementos, eles vão caçar a minha licença e eu não vou mais poder funcionar. Meu estabelecimento não vai mais poder funcionar no município. O município também faz a concessão dos serviços de transporte coletivo e táxi, fixa e sinaliza a zona de silêncio, como próximo a hospitais, disciplina serviços de carga e descarga e fixa a tonelagem máxima permitida, torna obrigatória a utilização da estação rodoviária quando houver, sinaliza as vias urbanas e estradas municipais, cuida da limpeza das ruas, remoção do lixo, como a gente já viu, serviços funerários e cemitérios, assistência de emergência médico-hospitalar de pronto-socorro, fiscaliza peso, medida e condições dos gêneros alimentícios dos alimentos, dispõe sobre depósito e venda de animais e mercadorias apreendidos, isso vai estar lá no Código de Posturas do município, também sobre registro, vacinação e captura de animais, essas medidas a serem adotadas, dentre outras aqui que eu vou deixar para vocês fazerem a leitura. Tem mais uma que eu acho interessante, que eu já vi cobrar em prova, que o município fixa os feriados municipais. Porque nós temos feriados que são só no município, né? Todo município tem os seus próprios feriados, que é o próprio município que escolhe quais dias serão. Além disso, claro, nós temos os feriados estaduais, como o 20 de setembro, por exemplo, e feriados federais, como 15 de novembro, como 7 de setembro, né? E o município vai ter os seus feriados municipais. Muito bem, e é isso que nós temos de importante nessa competência que cai bastante em prova. Mas se tu quer saber uma coisa que cai ainda mais em prova, é o artigo 11. A banca adora cobrar, neste ano mesmo, teve uma questão em outro município sobre esse assunto. É bastante provável que na tua prova eles formulem uma questão sobre essas vedações. Ao município é vedado, ao município é proibido. Algumas proibições ao município. Primeira, o município não se mete com religião. Como assim o município não se mete com professor? O município não pode criar uma igreja, não pode criar um culto. É vedado estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Também não pode subvencioná-los, dar dinheiro para eles. E também não pode impedir que eles funcionem. Então, o município não vai criar uma religião, não vai dar dinheiro para a religião, mas também não vai atrapalhar o funcionamento das religiões que existem. É isso, não se mete com religião. Bom, o que nós temos? Também é vedado recusar fé a documentos públicos. Essa é uma das que mais cai em prova. O município não pode recusar fé a um documento público. Não pode criar distinção entre brasileiro ou preferência entre si. Os brasileiros devem ser tratados da mesma forma. Por exemplo, para fazer o concurso aqui de Nova Esperança do Sul, eu preciso morar no município? Não. Eu preciso ter nascido no município? Não. Eu preciso ter parente no município? Não. Não faz diferença. O município não pode estabelecer uma preferência para quem é do município num concurso, por exemplo. Não tem essa. O concurso é aberto para todos. Quem for melhor na prova vai ficar com a vaga. E sabe quem é que vai ser essa pessoa? Tu mesma que está me assistindo. Tu vai se dedicar agora e vai conquistar essa vaga. Sem nenhuma preferência, sem nenhum privilégio por ser ou não ser do município. Que mais, pessoal? É vedado ao município subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com dinheiro público propaganda político-partidária. A propaganda político-partidária é feita pelos partidos. A prefeitura, o governo, não pode fazer isso com dinheiro público. Também não é possível fazer a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social. Assim como a publicidade que conste nome, símbolo ou imagem que caracterize promoção pessoal. Sabe qual é a pegadinha que a banca faz aqui? Ela tira esse que não tenham e fica assim, ó, é vedado manter a publicidade de atos que tenham caráter. Aí não é vedado. Por quê? Qual é o espírito dessa proibição aqui? A publicidade feita com dinheiro público, ela só é legítima, ela só é permitida se ela for feita com caráter educativo, informativo ou de orientação social. Se eu faço publicidade com dinheiro público que não tenha esse caráter, eu estou fazendo uma publicidade irregular, ilegal. Não pode fazer isso. E também não pode, na publicidade, colocar nome, símbolo ou imagem que caracterize promoção pessoal. Não pode utilizar o dinheiro público para fazer uma publicidade
para enaltecer o prefeito, por exemplo, que vai ser candidato à reeleição depois. É isso. Também é vedado outorgar isenção e anistias ou permitir a remissão, que é o perdão de dívidas, sem interesse público justificado. O município só vai perdoar a dívida ou dar isenção quando houver um interesse público justificado, e isso vai depender também de lei. Também, outro que cai bastante é o do inciso 7. É vedado, é proibido ao município exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Sabe o que a banca faz aqui na prova? Ela diz assim, ó, é vedado exigir ou aumentar tributo por lei. Não, por lei não é vedado. O que é proibido para o município é criar o tributo sem lei. O prefeito ou prefeita, por meio de um canetaço, não pode criar um novo tributo. Agora, por lei, pode. Se o prefeito quer criar uma nova taxa, ele vai encaminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, e se os vereadores aprovarem, a taxa é criada. Por lei, eu posso exigir aumentar um tributo. Sem lei que eu não posso. Quando se fala em tributar, nós temos os contribuintes, que são aqueles que vão pagar os tributos, quem paga imposto, taxa ou contribuição. E o município não pode criar um tratamento desigual entre contribuintes, não pode ter uma preferência para os contribuintes. Também não pode ter diferença tributária em relação dos bens em razão da procedência ou destino. O tributo do bem não muda por ele vir de fora do município ou por ele ir para fora do município. Isso não faz diferença na hora de tributar. Todos vão pagar o mesmo tributo. Também é proibido ao município cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que houver instituído ou aumentado. Como assim? Se eu crio hoje uma lei, hoje eu vou criar uma lei criando uma nova taxa. Essa lei entra em vigor só daqui a 2 meses. Eu só posso começar a cobrar isso daqui a 2 meses. E mais que isso, não posso cobrar no mesmo ano. Então, se eu estou no final do ano e quando eu vou começar a cobrar já é um novo ano, já chegou o mês de janeiro do novo ano, eu posso cobrar. Agora, se eu criar um tributo, por exemplo, no mês de janeiro deste ano, eu só posso cobrar ele a partir do ano que vem. Essa é a anterioridade de exercício, que é um princípio do direito tributário. Todo tributo criado pelo município ou aumentado só pode ser cobrado a partir do ano seguinte. Não importa qual mês, só pode ser cobrado a partir de janeiro do ano seguinte. Não pode utilizar os tributos com efeito de confisco. O que é confisco? É quando o valor do tributo é tão alto que com o tempo a pessoa vai acabar dando o bem. Por exemplo, um IPTU de 20%. Em 5 anos tu deu o imóvel só de impostos. Isso seria confisco, muito alto. Também é vedado estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos, exceto o pedágio. Também não pode instituir impostos. Aqui são as imunidades de impostos, aqueles que não pagam impostos. Outros entes, órgãos públicos federais, estaduais ou de outros municípios não vão pagar imposto para o município de Nova Esperança do Sul. Templos possuem também imunidade. Patrimônio e renda dos partidos políticos. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado para sua impressão. Tudo isso nós temos, então, como essas imunidades de impostos. Concluímos, pessoal, o primeiro título aqui sobre a Lei de Nova Esperança do Sul, a Lei Orgânica de Nova Esperança do Sul. No próximo vídeo eu volto para a gente começar a estudar o poder legislativo. A gente tem muita coisa para conhecer e entender sobre o poder legislativo e depois veremos o poder executivo e os demais assuntos aqui da Lei Orgânica. Dá um clique que eu já volto. Até logo.